No vídeo de hoje eu vou falar de um assunto muito importante e preocupante: a educação e o retorno às aulas no Brasil e na Inglaterra. E já aproveita, gente, e assina o nosso canal aqui embaixo para não perder mais nenhum vídeo nosso, ok? Esse é o Hello, hello, hello! Eu sou o Gabriel, seja bem-vindo a mais um É o Papo Londres. E hoje o assunto é sério, gente. Volta às aulas. Ou uma possível volta, no caso das aulas, né, no Brasil, pois como todo mundo sabe, né, gente, o Brasil ainda está com um nível muito alto de casos por dia e de mortes por Covid. A gente tem visto um ritmo de desaceleração de mortes que está na casa ali dos 900 casos por dia, mas esse número ainda é muito grande, né, para que o governo e as escolas possam tomar medidas para a reabertura das escolas no Brasil. E isso depende, né, de vários fatores que eu vou comentar um pouquinho deles aqui com vocês nesse vídeo. O estado de São Paulo especificamente, que é o estado mais atingido pela epidemia desde março de 2020, né, foi decretada, né, a quarentena nesse estado com a suspensão de aulas e aglomerações. E desde então foi instalado o ensino remoto nas escolas estaduais, municipais e particulares. Mas, gente, isso não funcionou muito bem, principalmente nas escolas estaduais e municipais, tendo em vista que os professores não receberam um treinamento adequado para esse tipo de ensino remoto. Além do fato bem importante, né, que vale destacar, que a maioria dos alunos mais pobres não tem acesso à internet de qualidade e aparelhos, né, gente, celular, aparelho tipo de um tablet que seja, ou um computador nas suas casas. Isso é super essencial, né, para o começo ali de uma aula remota bem sucedida. Então, gente, as regras estabelecidas para o retorno às aulas pelo plano do governo do estado de São Paulo diz que 20% dos alunos de cada unidade, né, de cada escola, poderão retornar às aulas presenciais, mas tem uma condiçãozinha que é a da região estar na fase amarela por 28 dias. Essas fases são divididas em 4 cores, que determina a estabilização de mortes aí pelo Covid. Então, tendo em vista que uma região esteja na fase amarela, por exemplo, é o prefeito, gente, que decide se pode ou não retornar às aulas presenciais. Daí, quando isso ocorrer, os pais serão consultados, né, se desejam enviar seus filhos à escola e devem assinar um documento de responsabilidade que assumem o risco de contágio do vírus. Olha que complicado é esse assunto. O gestor da escola, né, ou seja, o diretor da escola, deverá convocar esses alunos e providenciar todo o protocolo estabelecido por lei para recebê-los em relação, né, a critérios da saúde, ao acolhimento e à aprendizagem. Ocorre, né, gente, infelizmente, que as escolas públicas muitas vezes não têm condições de receber esses alunos conforme as exigências estabelecidas pelo governo. Infelizmente, a gente já sabe, muitas escolas públicas não têm espaço, ou seja, não tem estrutura física ali dentro da escola para manter o distanciamento. Eles também, gente, não têm coisas básicas como sabonete, água, álcool em gel e os EPIs para todos os alunos, né? Sem falar na falta de funcionários e professores. 44% desses agentes de educação, gente, estão em grupos de risco e não poderão estar presentes no trabalho. E dificilmente, né, dá para achar substituto para esses tipos de cargo. E agora tem o mais controverso de tudo isso, que é, apesar do governo estar impondo uma possível volta às aulas, né, de acordo com cada fase atingida nesses municípios, a verdade é que os sindicatos da educação e muitos pais eles são contrários, né, à volta presencial nas escolas nesse momento, com essas condições e com o alto nível ainda de contaminação que a gente vê pelo Brasil. Todos eles sugerem que as aulas retornem somente em 2021, com mais segurança e com a vacina, né? Pois o ano letivo, vamos combinar, está praticamente perdido, né, gente? A gente só tem mais 2 meses praticamente até o final do ano letivo. Então, é aquela frase, né? Vale mais uma vida do que um ano perdido. É o que muita gente pensa por aí e eu também sou adepto dessa frase. Agora,
vamos lá, mudando um pouquinho, né, para o outro lado lá do oceano, aqui na Inglaterra, as coisas estão em outro nível, né? Logicamente, também devido ao controle efetivo da pandemia por aqui. No começo, né, gente, que a gente lembra lá, o governo foi um pouquinho ruim quando os casos começaram lá em março, né? O Boris Johnson foi muito criticado, mas depois ele soube reverter aí a situação e foi mais severo na política de combate ao vírus. E daí o número de casos e mortes diminuíram. Hoje a Inglaterra, né, gente, tem poucas mortes por dia ali, depende de 20 a 30 mortes, né? Mas é bom ficar esperto porque os casos diários estão aumentando um pouco, chegando na casa dos 1.000 e pouco ali por dia, assim como a gente pode ver em algumas partes da Europa. Porém, o governo britânico resolveu pelo retorno às aulas na quinta-feira passada, no dia 2 de setembro. É o começo de, no qual aqui é o começo de um ano letivo, se você pensar. No Brasil vai de fevereiro a dezembro, né, o ano letivo, e aqui na Inglaterra de setembro a julho. Então, vamos dar uma olhadinha por que eles decidiram voltar com as aulas. Todos os grupos escolares, desde primário, secundário, ensino médio, creche, estão voltando essa semana às aulas ou já voltaram na quinta-feira. De acordo com o governo, os casos de Covid-19 diminuíram e agora o sistema NHS, né, que é o SUS daqui, o SUS nosso, ele está apto e funcionando com mais leitos, já que a pandemia está mais controlada, né? E o governo agora já sabe quais medidas tomar para criar os ambientes mais seguros nas escolas. E lógico, os hospitais estão mais preparados e sem excesso de casos, né? Desde março, algumas escolas continuaram funcionando, mas assim, gente, com poucas exceções especiais para alguns alunos que tinham ali uma maior dificuldade de aprendizagem. Porém, a grande maioria teve o acesso remoto dentro de casa, né, muito bem aproveitado desde março. Aqui, felizmente, né, muitas das tarefas já são feitas normalmente por computadores ou tablets, né, na casa do aluno. Então, a escola e o professor, eles já estão acostumados a lidar com esse tipo de ensino remoto. E, logicamente, né, as condições financeiras das famílias aqui no Reino Unido, né, na Inglaterra, são melhores do que no Brasil. Aqui, por exemplo, com um salário mínimo, né, uma pessoa que trabalha, um casal, a gente consegue viver bem, né? As pessoas vivem-se melhor aqui que no Brasil e os serviços, por exemplo, como internet, é muito barato aqui. Assim como o computador, um celular, é tudo mais em conta e mais acessível do que no Brasil. Então, isso ajuda muito a aula remota. A gente sabe também que a escola é vital, né, para a educação das crianças e para seu bem-estar. O tempo fora da escola é muito ruim, né, para o desenvolvimento das crianças. E além disso, gente, foi provado que o risco das crianças ficarem muito doentes com o coronavírus aqui é muito baixo, né, tipo, né, no mundo. E há impactos negativos para a saúde delas de ficar fora da escola. E isso pode, logicamente, afetar o futuro delas como um bom profissional. Portanto, devido a tudo isso que eu falei, né, foi tomada a decisão do retorno às aulas pelo governo. A gente também, olha, não pode esquecer de uma coisa básica, que muitos pais deixaram de trabalhar aqui no UK para cuidar de seus filhos em casa. E agora que a economia começa a se recuperar, é de bom tom que os pais possam retornar ao trabalho também com a abertura das escolas. E é lógico que nesse retorno às aulas, né, as escolas devem cumprir a lei de saúde e segurança e que avaliem os riscos e implementem medidas de controle. No site do governo, que eu vou deixar na descrição do vídeo, tem algumas medidas que as escolas precisam reforçar. Elas incluem que as pessoas que estão doentes fiquem em casa e todos tenham uma forte higienização das mãos, controle de limpeza e uma comunicação com o NHS Test and Trace, que é a parte ali do SUS, né, daqui, que eles acompanham os casos de infecção. As escolas, gente, também devem aumentar o distanciamento entre os alunos sempre que possível, fazendo tarefas como evitar contato entre alunos de salas diferentes, evitar contato com funcionários, organizar as carteiras com o devido espaçamento, né? E é lógico também que as pessoas que apresentam sintomas ou que tenham alguém em sua casa que os tenha, né,
não frequentem a escola. Isso é super importante. A escola também tem o dever de informar o NHS de qualquer possível suspeita de casos na escola e tomar medidas para conter qualquer surto. Se alguém, por exemplo, na escola ficar doente com uma tosse forte ou febre alta, perder o paladar ou olfato, tem que ser mandado para casa e se auto-isolar por pelo menos 10 dias. E essas pessoas, né, devem fazer um teste para ver se tem o coronavírus. Se o teste for positivo sem apresentar sintomas, mas desenvolverem sintomas durante o período de isolamento, eles devem reiniciar o período de isolamento de 10 dias a partir do dia em que desenvolveram os sintomas. Outros membros da família também devem se isolar por 14 dias a partir do momento em que a pessoa sintomática apresentou os primeiros sintomas, né? Vamos lembrar de tudo isso que é muito importante. E lógico que a atenção especial deve ser dada para a criança, o aluno da escola, que é o foco, né, nesse momento. Ela deve ter um quarto, se possível, para ela e o seu próprio banheiro, né? E o governo pede também que não visitem, né, as pessoas que testaram positivo, não vão ao médico e não vão para o hospital. Eu fiz uma simulação aqui, gente, nesse site que eu vou deixar aqui para vocês, do NHS. E, baseado nos seus sintomas, você vai respondendo várias perguntinhas ali, vai indo para a próxima página. Sintoma seu ou da criança, no caso. Eles vão decidir se você deve ligar para o 999, né, que é a emergência daqui. Tem muitas perguntas ali sobre os sintomas, gente. É por esse site que você deve se basear. Mas a gente sabe também que os testes estão sendo feitos aqui na Inglaterra. E se você apresentar sintomas do Covid, você pode fazer esse teste. Então, eu recomendo, para ficar aí no safe side, né, consulte o seu GP, né, para pegar maiores informações aí do que fazer nesse caso se você testar positivo. Aqui no UK, na Inglaterra, o governo não está recomendando o uso de máscaras em todas as escolas. As escolas, por exemplo, que ensinam crianças a partir do 7º ano, que não estão sob medidas de restrição, por exemplo, elas poderão decidir ou não se exigem as máscaras para os alunos, funcionários e visitantes em áreas fora da sala de aula, onde o distanciamento social não pode ser facilmente mantido, né? Como corredores e áreas que podem ter um contato maior ali quando o funcionário anda e um aluno, por exemplo, né, tem que cruzar o mesmo corredor. As crianças da escola primária não precisam usar máscaras, de acordo com a resolução do governo e das escolas. E com base nas evidências atuais aqui, nas medidas que as escolas já estão tomando, não será necessário cobrir o rosto dentro da sala de aula, gente. Isso é muito importante. O uso de máscara tem um impacto negativo no ensino, pelo menos é o que o governo pensa por aqui no UK. É importante destacar que ninguém deve ser excluído da educação por não estar usando uma máscara. Outras coisas que acontecem por aqui, eu já sei, né, por pessoas que falam, é que várias escolas já têm um plano de ajustar diferentes horários de entrada e saída de alunos, para que todos os grupos, né, as classes aí não se cruzem. Enfim, tem todo um plano que está sendo posto em prática, pensando no isolamento e formação de bolhas ali, né, daquelas mesmas classes ou pessoas, para que o contato seja minimizado entre as pessoas. Tudo está sendo levado muito a sério por aqui, né, gente? Com certeza tem que ser assim. Os alunos que fizerem, por exemplo, uma gracinha ou fingirem uma tosse podem até levar à suspensão. E para ficar mais sério ainda, os alunos que faltarem sem uma justificativa podem ser multados em 60 libras. E se os responsáveis não pagarem essa multa em até 21 dias, pode subir para 130 libras. Somente, eu vou deixar claro, os diretores é que podem analisar a ausência de um aluno e informar as autoridades locais para aplicar essa multa aí. Então agora é para valer, né, gente? Todo mundo tem que voltar às aulas. Pois é, né, gente? Há uma grande diferença entre o Brasil e a Inglaterra no retorno às aulas. Mas esse vídeo foi bem categórico em mostrar as condições de cada país aí no enfrentamento da pandemia e também, felizmente, nas condições
econômicas, né, que o governo dá para o apoio à educação. Infelizmente, no Brasil, a situação é muito séria e é muito triste saber que muitas crianças aí, né, estão sendo privadas de não terem uma melhor educação, um melhor ensino e de ter acesso à escola. Afinal de contas, já sabemos que as crianças são o futuro da nação. Até a Whitney Houston, para falar a verdade, né, gente, dizia I believe that children are our future. E por falar em músicas, não percam amanhã o meu vídeo sobre canções. Ele tá imperdível. Então, gente, tá aí o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham se informado um pouquinho mais, né, sobre a situação no Brasil e na Inglaterra em relação ao retorno às aulas. E eu deixo aqui uma pergunta para vocês que têm filhos. Vocês preferem que as aulas voltem ainda esse ano ou que as aulas retornem o ano que vem, né? Pensando aí na segurança dos seus filhos e numa possível vacina. Conta aí pra mim. Eu, no caso do Brasil, já sei minha resposta, certo? É isso aí, gente. Não se esqueçam de assinar o canal e dar aquele super like no vídeo, ok? Muito obrigado por assistirem e bye bye! See you soon!